A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um Momento Adora, que melhora. Eu sou a irmã Naila, trago mensagens da parte de Deus aos sábados para vocês. E quero convidar vocês a participar do propósito Pais que Oram, intercedendo pelos filhos. Para nós hoje estarmos orando pelos nossos filhos, pelos adolescentes e os jovens, para que Deus venha guardá-los e livrá-los de todo o mal. Amém? Nós vamos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Glória a Deus. Meus irmãos, esse capítulo aqui do livro de 2 Reis, o capítulo 4, a partir do versículo 8, ele vai nos falar sobre Eliseu e a sunamita. Essa sunamita, ela era uma mulher importante, que tinha condição, e que convidou Eliseu para comer pão na sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ele entrava na casa dela e comia pão. Até que certa feita ela disse ao seu marido: Eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um pequeno quarto com uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro para ele. E assim eles fizeram. Vindo o profeta Eliseu, se recolheu ali naquele quarto. E então ele disse ao seu servo Geazi: Chama essa sunamita e diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com zelo. O que é que nós podemos fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E ela disse: Eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, ela estava dizendo: Não, eu não preciso de nada. E Eliseu insistiu, disse a Geazi: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Então Eliseu chama mais uma vez a sunamita e diz para ela: A este tempo determinado, abraçarás um filho. Quando ela ouviu aquelas palavras, ela responde: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Mas aquelas palavras, meus irmãos e minhas irmãs, se cumpriram na vida daquela mulher. No ano seguinte, estava lá a sunamita, dando à luz ao seu filho. Passou-se o tempo, o menino ia crescendo, e um dia o menino sai para encontrar com seu pai, que estava trabalhando na colheita. Quando ele estava lá, ele disse ao pai: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! E o pai pede que o seu servo vá levar até a sua mãe. Ele levou, e este menino ficou sobre os joelhos dela até o meio-dia, e depois ele morreu. Quando aquela criança morre, meus irmãos, ela pega o menino, sobe e coloca o menino na cama do homem de Deus, fecha a porta do quarto e sai. E fala para o marido mandar um dos seus moços e uma jumenta para que ela fosse até o homem de Deus e voltasse. E aí ele disse: Mas não é lua nova e nem sábado. Por que que tu vais a ele? E ela responde: Vai, tudo bem. Oh, glória! E partindo ela ali para o Monte Carmelo, quando ela se aproximava, vendo-a de longe, ele disse a Geazi: Vá ao encontro ali da sunamita e pergunta se vai tudo bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E o que ela responde ali a Geazi foi: Vai, tudo bem. Meus irmãos, aqui nós aprendemos uma lição com essa sunamita. Que a maioria das coisas que acontece conosco, seja problemas, sonhos, projetos,
Nós devemos contar para pessoas certas. E melhor ainda, contar para Deus. Porque hoje nem todo mundo torce por nós, nem todo mundo quer o nosso bem. Tem pessoas que desejam o mal intimamente, que querem competir conosco o tempo inteiro. E essa mulher sabia que o filho dela estava morto, que tinha deixado o filho morto em casa. Mas ela disse, vai, tudo bem. E aqui também aprendemos outra lição com essa mulher. Quando tudo estiver difícil, profetizar coisas boas. Quando algo der errado, falar coisas boas. Não deixar que da nossa boca saia palavra de maldição. A nossa língua tem poder, meus amados e minhas amadas. Nós temos que vigiar o que nós falamos dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, os nossos sonhos, projetos. Porque o inimigo está ali o tempo todo procurando uma brecha para trabalhar contra nós, para usar muitas vezes aquelas palavras contra nós. Então, ela nos ensina que no momento de dor, de talvez desespero, o texto não diz, mas com certeza ela estava aflita. Ela abriu a boca para dizer que estava tudo bem. Oh, glória! E ao chegar até o homem de Deus, ela se dobra e pega nos seus pés. Geazi quis tirar ela, mas Eliseu disse logo, deixa ela, que ela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me revelou. E ela disse, eu pedi a meu senhor algum filho? E Eliseu disse que não. E manda Geazi na frente, colocar o bordão sobre o rosto do menino. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse versículo que nós meditamos no início. Mesmo ela sabendo que ele havia enviado o seu servo Geazi para ir até o seu filho, colocar o bordão sobre o rosto do menino para que ele revivesse, ela disse para ele, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Então Eliseu se levantou e a seguiu. Meus irmãos, aqui Deus falou grandemente comigo. A perseverança dessa mulher em dizer para aquele homem, eu não saio de perto de ti enquanto você não for lá resolver o meu problema. E é isso que nós temos que fazer aos pés do Senhor, dizer para Ele hoje, todos os dias e até o dia que necessário for. Eu não saio dos teus pés, Senhor, enquanto o Senhor não resolver o problema do meu filho. Enquanto o Senhor não libertar o meu filho, enquanto o Senhor não salvar o meu filho. Enquanto o Senhor não resolver a situação que tem afligido ele. Eu não saio, Pai, dos teus pés. É essa perseverança, minha amada e meu amado, que Deus vem nos ensinar hoje através dessa palavra. Aquela mulher poderia ter desistido. Ela saiu de casa, o menino já estava morto. Mas ela não arredou o pé, como dizem. Ela bateu o pé e disse, eu só saio daqui na tua companhia até a minha casa. Porque se você orou a Deus e Deus me deu meu filho, que era algo impossível, meu marido já velho, aqui sou eu que estou dizendo, não tem na palavra do Senhor. Então o Senhor também pode dar vida, mais uma vez a ele. E ela ficou aguardando o profeta Eliseu. Então eles foram. Quando eles estavam indo, vem voltando quem Geazi, com a notícia que o menino não havia despertado. Mas mesmo assim, eles prosseguiram até a casa dela. E quando Eliseu chega naquela casa, ele entra naquele quarto, ele fecha a porta e ele orou ao Senhor. E aqui é outro comando que o Senhor fala aos nossos corações.
Entra na tua casa, fecha a tua porta e ora ao Senhor, conta para Ele a necessidade, como é que você quer que Deus faça na vida do teu filho, da tua filha. E não desista até ver o teu milagre, minha mãe, pai. Eliseu ali, ele deitou-se sobre o menino. Ele pôs a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre a mão dele. Ele se estendeu sobre o menino. E a Bíblia diz que a carne do menino se aqueceu. Mas o menino ainda não tinha acordado. Então ele desceu, ele andou pela casa e ele voltou novamente para o quarto. Se estendeu de novo sobre o menino. E quando ele faz aquilo pela segunda vez, a Bíblia nos diz que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Oh, glória! Tá vendo aqui como é a perseverança? Nós vimos 2 personagens perseverarem em oração até ver o milagre. Aquela mulher, ela vai atrás do profeta de Deus, do homem de Deus, e não desiste enquanto ele não vem até a sua casa. E aquele profeta, ao chegar lá, ele orou e o menino teve até o corpo aquecido, mas não tinha aberto os olhos. Mas ele não desistiu. Ele poderia ter dito, não tem mais jeito. Eu já fiz de tudo, eu já orei por tantas horas. Já coloquei meu corpo sobre ele, já coloquei minhas mãos sobre a dele, meus olhos, a minha boca, e nada aconteceu. Mas não, aquele homem ficou calado. Andou pela casa, mas ele tornou a voltar crendo que Deus poderia reviver aquele menino. E ele se estende sobre ele e o menino acorda, abre os olhos e ele entrega o filho à sunamita, que ao receber ela se prostra aos pés dele e se inclina à terra, agradecendo ao Senhor pelo seu milagre. Então, meu irmão e minha irmã, não desista. Eu não sei como está o seu filho hoje, como está a sua filha nesse momento. Se está nas drogas, se está na prostituição, envolvido com pecados sexuais, na bebedeira, nas farras, situações que têm te entristecido, que têm te deixado desanimado, desanimada. Mas eu te digo, não desista de orar. E quando alguém perguntar algo, vai tudo bem, você não tem que explicar nada para ninguém. Você tem que apenas falar para Deus as tuas angústias, as tuas preocupações. Porque muitas pessoas querem só saber para sair falando, então vigia. Não conta a tua vida pessoal para as pessoas, o que passa dentro da tua casa para as pessoas. Fica em silêncio. Fica em silêncio, orando. E não esquece do que o Senhor nos ensinou nessa tarde, de orar até receber o milagre. Não é orar e desistir, não. Não é porque ele te respondeu mal, ela te respondeu mal, ela fez algo, ele fez algo que te entristeceu por esses dias, ou talvez hoje, que você vai desistir do teu filho, não. O Senhor te levantou como coluna da tua casa. Faz tudo que tiver de ser feito pelo teu filho. Ajeita teu filho e tua filha. Mas não deixe de orar por ele e por ela. Principalmente esses dias, meus amados, que tem vindo aí o carnaval, já começou. E nós temos que cobrir os nossos filhos com orações. Para que o inimigo não venha tragar. Para que Deus venha cortar laço de acidente, laço de morte, seja o que for preparado contra os nossos, que seja desfeito em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, meu Deus, por essa palavra, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas distrações, os nossos pecados, as nossas omissões diante dos erros dos nossos filhos, Pai. Nos ajuda e nos dá sabedoria, meu Deus, para ensiná-los o caminho certo que deve andar, Senhor. Senhor,
Que o Senhor venha renovar as forças dessa mãe, desse pai, nessa hora, meu Deus, para que eles continuem orando, Pai, pelos filhos deles, Pai, pela filha, papai. Que eles não venham desistir, que eles venham crer que ainda há esperança para a árvore que foi cortada, Senhor. Que o Senhor é um Deus que pode salvar, livrar, libertar, curar, pode fazer todas as coisas na vida dos nossos filhos, Pai. E nós te pedimos, meu Deus, coloca um guarda à boca deles, para toda vez que eles forem falar palavras, papai, contrárias à vida deles, de maldição, seja cortada ao sair da boca e as palavras sejam neutralizadas e caiam por terra, em nome de Jesus. Nós anulamos também toda palavra contrária dita por pessoas contra os nossos filhos, orações contrárias, pessoas que têm invejado, desejado mal, torcido para tudo dar errado na vida deles, Pai. Que seja anulada agora pelo sangue de Jesus. Amém. Cobre os nossos filhos, Pai, com teu